Senhor presidente, sejam as minhas primeiras palavras de cumprimento ao eminente ministro relator, que na assentada inicial e hoje ainda, concluindo pela total improcedência da presente ação, apresentou um primoroso pronunciamento e hoje, na sequência do julgamento, o insigne ministro Menezes Direito igualmente apresentou um voto elaborado, profundo, ele que, tal como o ministro relator, debruça-se sobre as questões aqui trazidas com percussiência e rigor, demonstrando inclusive a necessidade destes estudos que se fazem após a apresentação de dados tão sérios como os que foram feitos na assentada inicial pelo eminente ministro relator. Por isso é que inicio cumprimentando estes votos pelos nobres pares que antes já apresentaram as suas manifestações. Eu gostaria de pedir licença a Vossa Excelência, senhor presidente, antes de adentrar os fundamentos do voto que proferirei, eu gostaria de brevissimamente fazer umas observações preliminares para pontuar brevissimamente, como disse, alguns itens importantes que não se referem apenas a uma postura relativa a este julgamento, mas um dado institucional que se torna, penso, relevante acentuar em face de todo o grande, necessário, positivo e muito democrático debate havido na sociedade sobre a matéria discutida nesta ação. Essas observações preliminares, senhor presidente, eu as faço para realçar notas que no trânsito democrático das ideias amplamente divulgadas sobre o tema objeto da presente ação devem ser perfeitamente interpretadas e acreditadas segundo as balizas que conduzem todos os julgamentos por este Supremo Tribunal. A matéria de que é que se cuida é mais sujeita que o comum de quantas aquelas que são trazidas a este Supremo Tribunal aos opinamentos legítimos, seja realçado, de todos, e podem às vezes deixar de vislumbrar que a condução das ideias e definições desta Casa seguiriam eventualmente opções forjadas segundo fatores momentâneos externos. Por isso é que eu enfatizo que as manifestações sobre as ideias relativas à questão que a utilização das células tronco embrionárias em pesquisa foram apresentadas são manifestações legítimas e desejáveis, qualquer que seja a orientação daqueles que as apresentam. Afinal, pesquisa científica diz com a vida, com a dignidade da vida, com a saúde, com a liberdade de pesquisar, de se informar, de ser informado, de consentir ou não com os procedimentos a partir dos resultados científicos obtidos. Logo, é tema que diz respeito a todos e todos têm o legítimo e democrático interesse e direito de se manifestar. Entretanto, as manifestações momentâneas dotadas de profunda, reitero ainda uma vez, legítima e compreensível emoção que envolve o tema e as suas consequências sociais, não alteram, não desviam, nem poderiam o compromisso do juiz do seu dever de se ater à ordem constitucional vigente e de atuar no sentido de fazê-la prevalecer, tendo em vista o objeto posto ao seu exame e à sua conclusão. Por isso é que, diante de tudo que foi dito e amplamente divulgado, eu reitero que não é um dado meu, mas acho que de todo juiz brasileiro, no foro, a Constituição é a nossa Bíblia, o Brasil é a nossa única religião, até porque no foro cultua-se o direito. Como diria Ponte de Miranda, assim é, porque o direito assim quer e determina. O Estado é laico, a sociedade é plural, a ciência é neutra e o direito imparcial. Por isso, como todo juiz, tenho de me ater ao que é o núcleo da indagação constitucional posta neste caso, a liberdade que se há de ter por válida ou não e que foi garantida pela lei questionada de pesquisa e terapia com células tronco embrionárias, nos termos do artigo 5º da Lei 11.105, de 2005. Também manifesto ainda como ponderação inicial, senhor presidente, a minha preocupação com as expectativas que parecem ter sido suscitadas na sociedade quanto aos efeitos práticos e imediatos deste julgamento para as pessoas em geral.
A esperança é um direito natural que as pessoas têm e que não podem perder para continuar a ter força para lutar pelo que cada um e todos mais precisam. Mas não se há confundir a esperança de cura com a ilusão de uma imediata cura. Nem está no direito, nem neste Supremo Tribunal, nem no resultado desta ação, o bálsamo curador imediato de quem mais precisa dos efeitos de novas terapias, que tem grande chance de poderem surgir em algum momento ainda não precisado pela ciência, se as pesquisas liberadas chegarem aos resultados hoje esperados pela comunidade científica dedicada ao tema. Mas que nem se use dessa ação para impedir as pesquisas, nem para falsear ilusões que não podem ser garantidas agora a quem quer que seja, conforme a unânime opinião das pessoas sérias e responsáveis que trabalham com a matéria versada neste processo. Eu faço questão de realçar este ponto, senhor presidente, porque temos sempre que a palavra pela qual se afirma e faz realizar o direito possa ser utilizado como fraude a legítimas esperanças dos que dependem de soluções sérias e que se quer benéficas aos que mais diretamente dependem do êxito das pesquisas para sofrimentos que a só natureza, sem a mão do homem, não pode curar. Digo isto porque assisti a divulgações das mais diversas fontes e dos mais diferentes matizes que poderiam ser lidos, ouvidos e até vistos como se a solução da presente causa fosse o passaporte faltante para a salvação imediata daqueles que padecem de males que poderão vir a ser sanados ou diminuídos em seus efeitos pelo êxito de pesquisas científicas da medicina regenerativa. Entretanto, isso é uma promessa, mas é certo que não ocorrerá amanhã, qualquer que seja o resultado desse julgamento. Poderá, é certo, haver um amanhã para aqueles que padecem de males dependentes do êxito que se espera a partir das pesquisas, inclusive com células tronco embrionárias. Mas ilusão não é esperança. E como enfatiza Sofia de Mello Brenner, com fúria e raiva acusa o demagogo que se promove à sombra da palavra, e da palavra faz poder e jogo. São demagogos todos os que se valem da palavra para enganar os que querem, mais ainda os que precisam acreditar para persistir em suas lutas, para viver ou para não morrer, e por isso tanto mais inaceitável a oferta fácil de falsas ilusões que não podem ser honradas e que não ajuda a que se mantenham as esperanças necessárias, reitero, para que as pessoas não desanimem e persistam a acreditar que poderá haver soluções para os seus dilemas a partir de soluções propostas pela ciência. E ainda, finalmente, senhor presidente, como observação preliminar, a se tomar não apenas, reitero, quanto a esse, mas em relação a qualquer julgamento de controle de constitucionalidade abstrato, preocupa-me o que foi afirmado por um dos ótimos, dos exímios advogados que assomaram à tribuna na sessão inicial deste julgamento. Segundo o que anotei nas alegações lançadas da tribuna, afirmou-se aqui por um desses eminentes procuradores que no presente julgamento não teria talvez muito o que fazer este Supremo Tribunal, pois não haveria um vazio legislativo sobre a matéria. A questão resumir-se-ia na indagação que poderia ser assim traduzida: que legitimidade teria o Poder Judiciário, basicamente este Supremo Tribunal, para afirmar inconstitucional, se a tanto chegasse, uma lei que o Poder Legislativo votou, o povo quer e a comunidade científica apoia? No Estado democrático de direito, os poderes constituídos desempenham a competência que lhes é determinada pela Constituição. Não se trata de exercício de poder, mas de cumprimento de dever. Ademais, não imagino que um cidadão democrata cogite querer um juiz Pilatos, 2000 anos depois de Cristo ter sido crucificado, porque o povo queria. Emoção não faz direito, que é razão transformada em escolha jurídica. Quantos Cristos a humanidade já não entregou, segundo emoções populares momentâneas? E quem garante quem será o próximo que poderá sofrer uma injustiça, evitada pelo que o leigo, às vezes, considera o apelido ser apenas uma firula legal?
Anotava Hamilton em O Federalista que a independência dos juízes é igualmente necessária à defesa da Constituição e dos direitos individuais contra os efeitos daquelas perturbações que, através das intrigas dos astuciosos ou da influência de determinadas conjunturas, algumas vezes envenenam o povo e que, embora o povo rapidamente se recupere após ser bem informado e refletir melhor, tendem entre mentes a provocar inovações perigosas no governo e graves opressões sobre a parcela minoritária da comunidade. É fácil imaginar, afirmava Hamilton, que será necessária uma forte dose de retidão por parte dos juízes para cumprir seus deveres como guardiões da Constituição, se as invasões do Legislativo tiverem sido instigados pela maioria da comunidade. É só com compromisso com a Constituição que atua este Supremo Tribunal, neste como em qualquer outro julgamento. Aprendi que o juiz faça escravo da Constituição exatamente para garantir a liberdade que ao jurisdicionado nela é assegurado. Com essas observações iniciais, senhor presidente, eu passo aos fundamentos do meu voto. Nesta ação direta de inconstitucionalidade, põe-se em questão a validade constitucional do artigo 5º e seus parágrafos da Lei 11.105, de 2005. Deixo de ler o seu texto, porque já foi reiteradamente lido aqui, e acentuo que o Procurador-Geral da República, autor da ação, afirma que seriam inconstitucionais aqueles dispositivos e que, aspas, a tese central desta petição afirma que a vida humana acontece na e a partir da fecundação. A partir deste marco assim exposto, segundo o qual o óvulo fecundado, o embrião em seus primeiros momentos, seria vida humana, cujo uso para pesquisa e terapia nos termos dos dispositivos legais questionados configuraria agressão ao direito à vida, nos termos postos no artigo 5º da Constituição Brasileira, o nobre Procurador-Geral da República afirma, então, ser o zigoto constituído por uma única célula, aspas, biologicamente o indivíduo, único e irrepetível. Sem mais, conclui ele que, ao permitir o uso dos embriões inviáveis ou congelados há mais de 3 anos nos termos dos incisos 1 e 2 do artigo 5º da Lei 11.105, com consentimento dos genitores e sem fins comerciais, o que é constitucional e legalmente proibido, as normas em foco ofenderiam o princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3, e a inviolabilidade do direito à vida, artigo 5º, todos da Constituição. A indagação posta ao exame deste Supremo Tribunal marcou-se por densa manifestação, reafirmo, legítima, da comunidade científica, de comunidades acadêmicas e religiosas e da opinião pública, nesta preponderando a legítima presença daqueles que se veem como potencialmente beneficiários de resultados das pesquisas que se poderão levar a efeito se o dispositivo legal se mantiver íntegro em termos positivados. Cogitou-se e divulgou-se que a ação teria o condão de transferir a este Supremo Tribunal a obrigação de afirmar, aspas, quando começa a vida. Para o específico fim de se ter a resposta à questão de saber ou não, se são ou não constitucionalmente válidas as normas enfocadas na presente ação, tem que se há de afirmarem os princípios constitucionais e a sua aplicação ao caso, sem que se tenha necessariamente de afirmar juridicamente o momento aproveitado pelo sistema como sendo do início da vida para os fins de garantia de direitos ao embrião e ao feto. Não que essa não seja uma questão que não tenha de vir a ser enfrentada eventualmente por este Supremo Tribunal, apenas para o debate da indagação feita na presente ação, tem como sendo mister ponderarem-se os princípios constitucionais que haveriam de ter sido respeitados pelo legislador e verificar se o foram, caso em que a norma jurídica é constitucionalmente válida ou não. A Lei 11.105 cuida de múltiplas matérias. O único dispositivo arguído como inválido constitucionalmente pelo Procurador-Geral da República, como antes transcrito, foi o artigo 5º e seus parágrafos, que cuidam especificamente da utilização para fins de pesquisa e terapia de células-tronco obtidas de embriões humanos, produzidas por fertilização in vitro, e que, não utilizados no respectivo procedimento, a dizer, não tendo sido implantados no útero materno, podem servir aos objetivos mediante o consentimento dos genitores e desde que não se voltem à comercialização do material biológico. Os embriões a que se referem os dispositivos são apenas aqueles tidos pela lei como inviáveis, artigo 5º, inciso 1,
cuja definição está no Decreto 5591, também de 2005, ou congelados há 3 anos ou mais na data da publicação da lei, ou que já congelados na data daquela publicação, depois de completarem 3 anos contados a partir da data de congelamento. Tem-se, pois, nas normas havidas no artigo 5º e seus parágrafos da Lei 11.105 que a objeto do procedimento legalmente permitido é de ser embriões produzidos in vitro, embriões inviáveis ou congelados há 3 anos ou mais na data da publicação da lei ou que já congelados naquela data venham a completar 3 anos contados a partir da data do congelamento, artigo 5º, caput, incisos 1 e 2. B. São fins únicos da utilização de células-tronco embrionárias, a pesquisa e a terapia, artigo 5º, caput. C. São condições para a utilização legalmente permitida o consentimento dos genitores, artigo 5º, parágrafo 1º, e a aprovação prévia do Comitê de Ética da entidade pesquisadora, artigo 5º, parágrafo 2º. D. São vedações legais expressas, e aí não apenas no artigo 5º questionado, mas também no artigo 6º do mesmo diploma legal. Primeiro, a comercialização de embriões, células ou tecidos. 2, a engenharia genética em célula germinal humana, zigoto e embrião. E D, a clonagem humana. O caput do artigo 5º da Lei 11.105 dispõe ser permitida a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidas por fertilização in vitro e não utilizadas no respectivo procedimento para 2 finalidades, pesquisa e terapia. Há que se distinguir, pois, estas finalidades, pesquisa e terapia, para o específico objetivo de se analisar a validade constitucional da norma posta em questão, especialmente porque os princípios constitucionais relativos à liberdade de pesquisa aliam-se, mas não se confundem com aqueles que informam o legislador infraconstitucional na questão relativa à utilização de terapias. A ética constitucional vigente afirma o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, do que decorre a impossibilidade de utilização da espécie humana, em qualquer caso e meio, para fins comerciais, eugênicos ou experimentais. Ao transcrever, muito antes do advento da Lei 11.105 sobre o tema, acentuei que não há determinismo ou definitividade no sofrimento do ser humano, nem se há de admitir o sofrer pelo sofrer, uma vez que o homem existe para ser feliz. Tudo que tolhe, limita, dificulta ou impede este estágio de realização humana pode conduzir à indignidade da pessoa. Paralelamente, o que alarga as humanas condições tende a ser benéfico à dignidade. Por isso, o direito há de cuidar da vida do homem com a indisponibilidade que o caracteriza, com a integridade que a assegura, com a liberdade que a humaniza, com a responsabilidade que a possibilita. Enfim, a dignidade humana não pode ser elemento de mínima concessão. Cabe ao direito assegurar que assim se cumpra, mas essa garantia não se restringe a uma competência estatal, a que se converter em compromisso social. Na medida em que a ciência deixou de ser fechada e estática e passou a ser aberta e dinâmica, e a atuar não apenas para sarar os homens, mas para transformá-los, ou até mesmo permitir a sua vida e a sua morte em formatos forjados em laboratórios, a ciência passou a constituir um fator de determinação social, até mesmo de organização político-social, pelo que passou a ser, paralela e necessariamente, objeto de cuidados jurídicos. A organização social legitima-se pelo pleno atendimento dos direitos humanos, os quais não podem ser sonegados, menosprezados ou desprestigiados em detrimento em benefício de novos comportamentos que venham a ser adotados, ainda que sob o signo da melhoria das condições de vida de algumas pessoas. A ciência não pode, sozinha, legitimar-se como fonte nova e exclusiva da organização sociopolítica, nem pode pretender que a dignidade humana seja subtraída de sua matricial importância e primado sobre todos os outros princípios que se põem na base da ordem segundo a qual se organiza a sociedade contemporânea. O desenvolvimento científico e tecnológico não podem ser negados ou impedidos, nem é o que se propõe, por ser ele elemento de melhoria das condições humanas. O que não é admissível é que o direito deixe de considerar este novo quadro científico que faz valer os seus conhecimentos sobre o homem, sobre o seu corpo, a sua vida psíquica e até mesmo sobre o seu espírito. Chamar-se a responsabilidade de todos e de cada um não é suficiente para garantir o pleno desenvolvimento à liberdade dos homens, menos ainda para assegurar a dignidade humana.
a fragmentação do corpo humano, a venda de órgãos, ou, de maneira mais geral, a comercialização do corpo humano esquartejado em vida e dissecado, como se fossem objetos soltos de um quadro, e que, em certos casos, pode não trazer mal imediato e direto à saúde do comerciante de si mesmo, pode agradar ao negociador do laboratório e permitir o uso que até mesmo beneficia uma outra pessoa, mas agride fragorosamente o princípio da dignidade da pessoa humana, pelo que não pode ser aceita, menos ainda deixada ao exclusivo cuidado particular. Desconhecer que o negócio de embriões, a sua venda, a concepção para o uso posterior de embriões indesejados como seres em fase de formação, buscados apenas como bem a ser manipulado para fins cumpríveis por laboratório, seria desatender às funções primárias do Estado e da sociedade de proteger o princípio da dignidade da pessoa humana, que não pode se render a lucros materiais ou imateriais de pesquisadores ou médicos encarregados dos procedimentos. Mas o estudo das normas questionadas na presente ação patenteia a preocupação do legislador em atender, quanto à pesquisa, de um lado, a liberdade que há de permiti-la e, de outro, os limites que a compatibilizam com os princípios constitucionais na forma acima exposta, pelo que se há de analisar as assertivas do eminente Procurador-Geral da República, autor da peça inicial da ação, com todos os contornos postos nesta lei, aí incluídas as vedações expressas em outras normas daquele dispositivo, daquele diploma, e que se compõem com o estatuído no artigo 5º e seus parágrafos, objeto da presente ação. Desta composição é que se conclui o quadro legal estabelecido e que guarda consonância com os princípios constitucionais, aí incluído primacialmente o da dignidade da pessoa humana. Quanto à permissão para fins de terapia da utilização de células-tronco embrionárias, também há que se compatibilizar, por meio de rigorosa interpretação, o quanto posto na lei questionada com os princípios constitucionais vigentes. Cumpre realçar a distinção entre tratamento, cuja remissão constitucional é expressa como forma de acesso aos cuidados com a saúde, direito fundamental da pessoa, artigo 6º e artigo 199, parágrafo 4º da Constituição, e terapia. Palavras geralmente tomadas como sinônimas, a terapia pode ser tida como adoção de práticas e procedimentos que conduzam a formas de tratamento. Entretanto, há terapias experimentais, o que poderia indicar, se adotado aquele conteúdo normativo sem o confrontar aos princípios constitucionais, que também nestes e para estes casos estaria a lei validando a imediata utilização de células-tronco embrionárias e, o que é mais e pior, a utilização das pessoas submetidas a tais procedimentos. Terapias feitas a título de experimentação com o uso do ser humano não se compatibilizam com os princípios da ética constitucional, em especial com o princípio da dignidade da pessoa humana. E, nesse caso, nem tanto pela utilização dos embriões,